Bom dia, dia! Que dia lindo! Bom dia, Carnizé! Tem coisa mais especial do que levantar, chegar na cozinha e descobrir que seu esposo já foi na padaria, comprou um pãozinho antes de ir pro trabalho. Deixou... Quê? Não entendi. O que você tá falando? Guardar. Fala bom dia com o pessoal. Bom dia para vocês também. Espero muitíssimo que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, que nós tenhamos um dia feliz e abençoado, cheio de paz, conquistas, muitas realizações e que Deus acenda na nossa mente o processo criativo, porque eu vou te falar uma coisa, gente do céu, que é coisa mais difícil do que trabalhar o tal da criatividade, o tal do processo criativo. Quando a gente trabalha aqui pela internet, a gente tem que estar constantemente pensando em ideias, né? Novas para trazer para vocês aqui. Isso aqui que é muito difícil quando se trata de um canal onde você apresenta a sua vida, o seu dia a dia, e que, na verdade, seu dia a dia não depende muito do seu processo criativo, né? Porque você já tem uma rotina ali, você precisa cumprir aquilo ali. E quando você entra com um processo criativo em si, ou seja, quando você tenta quebrar a sua rotina para fazer... Nossa, vocês acreditam que o tempo já tá todo fechando? Acabei de elogiar o tempo porque eu tinha que lavar roupa, tá chovendo... Bom dia, Dona Graça. Tá chovendo muito esses dias por aqui, então eu acabei acumulando muita roupa, sabe? E aí eu fiquei toda alegrinha quando eu vi o tempo bom, falei, vou lavar roupa. Mas o tempo começou a virar, mas eu vou ter que lavar assim mesmo. Deixa aqui fora, dá uma escorridinha, né? Ai, tô mostrando a sunga do meu esposo. E depois que der uma escorridinha, se começa a chover, eu coloco pra dentro. Mas o processo criativo é complicado, né? Eu tô falando do processo criativo porque eu acabei de ver um vídeo da Jamile, uma menina que eu acompanho há muito tempo. Eu já fiz até parceria com ela aqui no canal. E aí ela ficou 2 anos sem gravar e agora voltou, falando que está tentando se redescobrir, porque ela teve um bloqueio criativo, né? Aí eu fiquei refletindo em cima disso, pensei, meu Deus do céu, que Deus acenda em mim a criatividade, porque bloqueio criativo é algo que eu tenho todo dia, toda hora, todo instante da minha vida. Mas vamos começar o dia, né? Porque esse tal desse processo criativo não vai vir mesmo, então bora compartilhar o dia a dia. Entenderam alguma coisa? Não, né? Abracadabra, pelo de cabra. Vamos ver o que eu consigo criar olhando para um balde. O balde tá sujo. Minha gente, tô lavando roupa na pia. Tem processo criativo maior do que esse? Duvido que aí na sua casa você lava roupa na pia. Duvido. Isso é uma coisa mega diferente, não é mesmo? Significa que eu sou uma youtuber que apresenta coisas muito diferentes para vocês. Eu tô lavando roupa na pia porque meu tanque quebrou há um tempo e até hoje eu não consegui consertar. Eu tô aqui brincando com vocês, mas eu realmente tô mexida com esse assunto sobre o processo criativo. Porque, gente, eu já deixei de assistir um canal... Ai! Eu tenho uma dor no pé, não sei se eu já falei isso com vocês, gente. Às vezes eu piso em falso, mas vem uma dor tremenda. Eu já deixei de assistir um canal grande que eu amava, porque chegou um ponto que ficou na mesmice, sabe? Todo vídeo era a mesma coisa e eu acabei me enjoando um pouquinho, embora eu amasse o canal. Embora eu esteja com saudade também, inclusive vou voltar lá para assistir um pouquinho. Mas é porque quando fica ali, né, todo dia apresentando a mesma coisa, às vezes a gente deixa de assistir por um tempo esperando vir a notificação de um vídeo um pouquinho mais diferente. Eu acredito que com vocês seja a mesma coisa. E aqui deve ser bem maçante o canal. Por quê? Porque todos os dias eu faço exatamente a mesma coisa e eu compartilho nesse meu dia a dia. Olha só, gente, para conseguir fazer caber no balde.
Eu tô com um pouquinho de dificuldade de concentrar, tá, minha gente? Por isso que eu começo a falar sobre um assunto com vocês e não consigo terminar. Mas hoje eu realmente estou muito reflexiva sobre a questão do bloqueio criativo. Porque como não ter um bloqueio criativo quando você acorda com a sua casa toda revirada no girai? Olha o estado desse quarto. E quem nunca, né, minha gente? Quem nunca teve a sua casa toda desorganizada? Que bonitinha a atividade de escola da minha filha. Eles reproduziram, na verdade, o livrinho da galinha ruiva. E ela tá apaixonada nisso aqui, gente. Quem sabe uma outra hora eu mostro pra vocês, né? Porque o assunto não é esse. Como eu acabei de dizer, eu não tô conseguindo me concentrar. Mas, bagunça em casa é algo que todo mundo tem, né, minha gente? Talvez você não tenha nesse momento, mas em algum momento, com certeza, sua casa ficou um pouquinho desorganizadinha. Antes de eu ter criança, eu conseguia dar uma geral na casa e ficar ali meses com a casa organizadinha e aí eu ia mantendo só a pia, sabe? Só que depois que se tem criança, não é tão simples assim. Por mais que você ensine, Cecília, ela é ensinada a organizar as coisinhas dela, mas vez ou outra tudo sai do controle. E hoje eu não posso nem dizer assim que saiu do controle porque vieram crianças brincar aqui em casa. Sim, quando vem crianças brincar, foge absurdamente do controle. Mas tem fugido do controle também somente com ela. Por quê? Porque ela brinca, ela é um ser humano, ela tá viva, então ela vem aqui, explora isso tudo e às vezes ela não dá tempo, por exemplo, às vezes tem que ir pra escola, não dá tempo de colocar tudo no lugar, ou tá muito cansada à noite, vai dormir, que foi o que aconteceu ontem, deixa tudo revirado no girai, né? Mas isso, penso eu que seja algo natural, todo mundo que tem criança vai passar por isso. Só que muitas vezes a gente que produz conteúdo, a gente organiza, levanta a mão aí, atira a primeira pedra quem nunca fez isso. A gente organiza a casa para depois gravar. Só que até organizar a casa e depois começar a gravar, a gente já tá cansado, já tá estressado, entendem? E aí muitas vezes a gente deixa de produzir o conteúdo, por quê? Porque as coisas não estavam devidamente organizadas como a gente gostaria que estivesse. E eu refletindo muito mesmo no conteúdo da Jamília, eu tô assim, reflexiva e orante ao mesmo tempo, porque ao passo que eu vou refletindo, eu vou pedindo a Deus que não permita que eu tenha um bloqueio criativo, como já tive tantas outras vezes. Porque eu comecei a trabalhar ontem para vocês, dia 5 de novembro, hoje é dia 6 de novembro, vou tentar subir esse vídeo hoje ainda. Mas desde quando eu comecei a trabalhar ontem, aqui no YouTube, eu já comecei a ter um bloqueio criativo. Por quê? Porque eu olho pra casa, tá tudo desorganizado, as coisas não estão do meu jeito, e aí eu vou querer, né, que, sei lá, que tudo entre no eixo pra eu conseguir gravar, e aí com isso, gravo nunca. E acreditem, gente, eu realmente deixo de gravar quando a casa tá muito bagunçada, porque eu não consigo organizar a casa e gravar ao mesmo tempo pra vocês. E eu não consigo ficar com a casa toda desorganizada para ter tempo de gravar, ou seja, deixar a casa de lado para gravar para vocês, porque isso faz com que eu fique muito estressada. Para minha mente funcionar bem, eu tenho que ter um ambiente minimamente organizado. O ambiente desorganizado me desestrutura todinho. Na verdade, é muito verdade que o demônio ele habita num ambiente desorganizado, né? Quando tudo tá organizadinho, traz uma paz pra gente, não é mesmo? Agora, quando você olha a sua casa, ela tá um caos, cria-se um caos interno também. E aí vem a magia da terapia. Eu aprendi na terapia que muitas vezes eu fico triste quando eu, por exemplo, quando eu brigo com alguém, alergia que eu falei no vídeo de ontem com vocês, gente, olha hoje como tá atacado. A pessoa que não consegue se concentrar, é sobre isso. Mas eu aprendi na terapia que eu fico mal quando eu brigo com alguém, e é muito mal mesmo. E que na maioria das vezes eu não fico mal porque a pessoa brigou comigo, ela gritou comigo, ela falou coisas que me ofendeu, mas eu fico mal porque eu gritei com a pessoa, porque eu falei coisas que ofenderam a pessoa. E aí eu aprendi na terapia a identificar a raiz disso, ou seja, se eu gritar com a pessoa, se eu falar coisas com a pessoa que vão ofender essa pessoa, faz com que eu fique mal, eu preciso cortar isso pela raiz, eu preciso, por exemplo, fugir das situações em que eu poderia reagir dessa forma. O que a terapia tem a ver com isso, né? Tem a ver que eu aprendi a identificar a raiz do problema para impedir que o problema venha a acontecer. Impedir que o problema aconteça, para mim, é mais fácil do que ter que tratar ele depois que ele já aconteceu. E eu acho que com
bloqueio criativo é a mesma coisa. Eu estou hoje tentando identificar as razões, né, os motivos que me bloqueiam criativamente. E o principal motivo, sem dúvida, é a desorganização da casa. Porque eu não consigo sentar aqui nesse caos, por exemplo, e apresentar um conteúdo de educação no meio dessa loucura que está aqui em casa. E a verdade é que amanhã essa loucura vai estar novamente, depois de amanhã vai estar novamente, e resumo da ópera, ou eu espero a Cecília completar seus 30, 40 anos, né? Menos um pouquinho, né? Esperava completar seus 18 anos, 20 um pouquinho, para começar a ficar adulta e ter responsabilidade, e parar de fazer esse caos na casa, e aí eu voltar a gravar para vocês. Ou eu aprendo a gravar vivendo esse tipo de situação. Ou seja, aquilo que me bloqueia criativamente, de repente, pode ser exatamente aquilo que vai... Como que eu vou dizer para vocês? O que me bloqueia criativamente... O que me bloqueia criativamente, de repente, pode ser exatamente o motivo da minha criatividade. Ou seja, se a casa tá bagunçada, se você tem um limão na mão, faça dele uma limonada. Então, ao invés de se permitir, né, ao invés de eu me permitir que esse caos me bloqueie criativamente, eu vou usar essa situação para criar algo para vocês, um conteúdo de faxina, um conteúdo de organização, mas eu não vou deixar de trabalhar porque as coisas não estão da forma que eu gostaria que estivesse. E aí, de tanto eu conversar com vocês, deu a hora de eu fazer almoço e o quarto vai ficar dessa forma, desorganizado. E não tem jeito, gente, não há o que fazer. Por exemplo, eu não posso deixar de fazer almoço agora porque eu tenho que arrumar o quarto. Eu não posso fazer isso porque já são 10h20. Meu esposo vem almoçar às 11 horas da manhã. Quando ele chega para almoçar, a Cecília precisa estar de banho tomada e arrumada para ir para a escola. Então, não tem como deixar de resolver essas questões para cuidar da casa. E quando eu ouvi a Jamile falando sobre o bloqueio criativo dela, eu percebi que não era algo que acontecia só comigo. E foi por isso que eu resolvi falar sobre isso nesse vídeo. Eu nem falaria sobre isso nesse vídeo, mas resolvi começar a falar sobre isso porque eu tenho certeza que isso acontece também com você que está em casa. Talvez o seu bloqueio nem seja criativo, porque talvez você não precise trabalhar com a criatividade, ou talvez nem precise trabalhar, porque... né, talvez tenha uma boa condição financeira e escolheu não trabalhar, de repente, para cuidar da sua criança, ou talvez porque você seja criança e ainda não tem idade para trabalhar, ou seja aposentada, não sei qual é o motivo, mas talvez você não precise de usar a criatividade para o seu ganha-pão. Mas, com certeza, existem outros motivos que já te bloquearam muitas vezes na vida. Talvez você deixou de ir em algum lugar porque não tinha roupa que você gostaria de ter, porque não tinha um calçado que você gostaria de ter. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem, eu não vim na igreja hoje porque não tinha roupa. Como assim não tinha roupa para ir na igreja, né? E a roupa que você foi semana passada na igreja, né? A verdade é que a gente coloca muitos motivos e muitos obstáculos para deixar de fazer coisas que seriam importantes. Eu já ouvi pessoas falarem, né, que deixou de sair com o esposo, com o namorado, porque o lugar que ele poderia levar ela era um lugar, não era o lugar que ela queria ir. Resumindo, era um lugar mais simples e ela gostaria, né, de ter ido num lugar um pouquinho mais refinado, digamos assim. E o esposo não tinha como pagar. E aí, você perdeu a oportunidade de ser feliz, perdeu a oportunidade de fazer o amor da sua vida feliz e talvez tenha perdido até o amor da sua vida. E quando eu falo de autossabotagem, eu tenho que olhar para mim mesma, porque eu sou a pessoa que mais me autossabota. Se eu fosse olhar para o desejo do meu coração hoje, eu não teria gravado esse vídeo com vocês, porque minha casa está bagunçada. Eu faço isso comigo o tempo todo, sabe? Lembro de uma época que eu tava doida pra crescer o canal, eu tava fazendo de tudo pra conseguir crescer o canal. Aí, de repente, eu comprei um produto de uma empresa super famosa, queridinha, de muitas mamães, e eu fui dar a minha opinião em relação ao produto e disse que eu não havia gostado do produto e mostrei que o produto, de fato, era de baixa qualidade. E isso fez com que o meu vídeo atingisse 500 mil de visualizações. O meu canal que tinha 2 mil inscritos, de repente foi para 10 mil inscritos. Naquele momento era para eu ter entendido que as pessoas gostavam daquele conteúdo e continuar gravando sobre o assunto para alavancar cada vez mais o canal. Mas eu me auto-sabotei. Eu olhei para aquela situação e eu me senti uma pessoa má. Eu me senti culpada
culpada porque o produto que eu comprei era ruim e porque eu estava falando sobre aquele assunto. Com isso eu coloquei o vídeo no privado e brequei o meu canal. Porque o YouTube ele tem um algoritmo que trabalha da seguinte forma: se o seu vídeo ele tem 100 visualizações, o próximo vídeo que você gravar, ele deve ter pelo menos 101, porque você precisa trabalhar numa estatística crescente. Porque senão o YouTube entende, né, que seu canal não é um canal que tem um conteúdo legal e ele começa a parar de mostrar o seu conteúdo para as pessoas. E foi isso que aconteceu com o meu canal. Ele despencou, despencou, despencou e aí, por um motivo assim que não tinha lógica. Por quê? O que eu tô fazendo aqui na internet? Eu não sou criadora de conteúdo? Eu não sou... o criador de conteúdo, ele é também um influenciador. Não é verdade? Se eu sou uma influenciadora, qual motivo tinha de eu estar falando para vocês sobre um produto que eu não gostei? Sabe? Só que eu me auto-sabotei. Eu faço isso comigo. E hoje eu estou aprendendo a ter um olhar mais generoso para mim, né? Esse é o meu trabalho. Eu trabalho num local onde eu compartilho sobre maternidade, sobre a vida de dona de casa, sobre a vida de esposa. E qual dona de casa que nunca teve sua casa bagunçada? Qual mãe que nunca chegou no quarto da sua criança, olhou pro quarto da sua criança, aquilo tava de uma zona, teve que ir lá limpar, organizar aquilo tudo? Isso são as pérolas da maternidade, isso são as pérolas do casamento e que muitas das vezes eu deixo de compartilhar com vocês porque vou arrumar a casa antes de gravar. Aí quando vou gravar, já tô cansada porque fiquei arrumando a casa antes, já tô bloqueada criativamente porque o que mostrarei se já fiz tudo antes de começar a gravar o vídeo, né? E a gente se breca muito. E talvez você também se breque aí na sua casa, seja em qual área for, talvez na pessoal, na profissional, na financeira, talvez tenha alguma coisa que faz com que você não consiga alavancar a sua caminhada. Se assim também for com você, pegue o limão que te impede de provar algo azedo e faça dele uma limonada, porque é o que eu tô fazendo aqui em casa hoje. Eu peguei a bagunça que me bloqueia, criativamente, e eu fiz dela um degrau para subir hoje mais um vídeo no YouTube e não me impedir. Eu não estou permitindo que a bagunça hoje me impeça de fazer esse trabalho que eu me comprometi com vocês que eu iria fazer e que por muito pouco deixo de fazer, tá? Então, que da mesma forma que eu estou refletindo hoje sobre essa questão do bloqueio, que você também reflita aí na sua casa e que o Senhor permita que a partir de hoje nada nos impeça mais de realizar aquilo que nós precisamos realizar e aquilo para o qual Ele nos designou realizar. Porque se estou no YouTube hoje foi permissão do Senhor e muitas vezes eu deixo de fazer aquilo para o qual Ele me designou por bobeira, por bobiça. Não faz isso com a sua vida, não. Bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui hoje. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima!